A minha aqui já não funcionou. Doutora Ari, por favor, pode iniciar também? Bom, bom dia novamente. Ainda estamos na manhã do dia 22 de outubro de 2020. Estamos aqui retomando sessão de julgamento da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Nós vamos agora continuar na ordem da pauta. Vamos antecipar alguns processos previstos para tarde, né, sem participação do patrono. Então, nós vamos aqui pela ordem da pauta. 135 nós temos o patrono, vamos passar para o item 136, então estamos de manhã, mas adiantando o processo previsto para tarde de hoje. É o item 136, cuja recorrente é Cipcan Nishino, do Brasil S.A., e é de relatoria do doutor Marcelo. Doutor Marcelo, por favor. Esse processo aqui ele é semelhante ao da Cipcan que nós vimos ontem. Tá? São pedidos de ressarcimento feitos em papel, ressarcimento de IPI em papel, e a alegação era sempre o seguinte, que ele não tinha tido condições de apresentar pelo programa Perdecomp, porque o programa tinha uma falha. O programa não previa, né, aquela hipótese, aquela operação de entrada que pela lei teria direito a crédito e o programa não previa. Então, por isso, ele entregou em papel. Só que, mais uma vez, assim como de ontem, a questão não é essa. Tá? A questão não é essa. Ele tem uma operação que é uma operação de entrega futura, né, uma compra com entrega futura, e aí o que acontecia? Quando a mercadoria entrava no estabelecimento, quando havia o pré-faturamento, né, que era uma nota de simples faturamento, essa nota ela não tinha previsão no programa Perdecomp. E aí ele entregou em papel e a fiscalização disse, meu amigo, o programa não tem falha nenhuma, esse teu CFOP é que não tem previsão. Inclusive, a fiscalização ela fez aqui uma coisa que eu acho bacana, que é um despacho decisório, né, instrutivo, orientando. Ela falou, olha, você pode pedir ressarcimento, mas você faz o seguinte, quando a mercadoria efetivamente entrar, você instrui a entrada da mercadoria e coloca o IPI que foi destacado no documento de faturamento. Isso no ICMS não acontece, tá? Mas no IPI isso pode acontecer, porque você tem a prerrogativa de destacar o IPI na nota de faturamento. O ICMS, por exemplo, não aceita isso. O regulamento do ICMS, você só pode destacar o imposto quando a mercadoria efetivamente entra. Então, o problema foi esse. Não tem falha nenhuma no programa Perdecomp, tá certo? A fiscalização agiu bem, e o meu voto é por negar provimento ao recurso voluntário, presidente. Muito obrigada, doutor Marcelo. Então, o voto do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Podemos passar a votação? Doutor Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Samira Miss? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão do item 136, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Essa decisão ela se replica nos itens 137 a 141, que são repetitivos. Ok? Então, agora, podemos passar ao 142, doutor Marcelo? Então, nós vamos julgar o item 142, cuja recorrente é Centro de Estudos Superiores Dispositivo, e o relator é o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, por favor. Vamos lá. A delegacia não homologou uma compensação, porque já havia se passado mais de 5 anos entre a data da arrecadação da COFINS de agosto de 2002, que foi 13 de setembro, e o pedido de restituição, que foi em 20 de setembro. Tá?
E aí a defesa, ela alegou que ela impetrou um mandado de segurança, questionando a constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º, que o ajuizamento do MS teria interrompido a fruição do prazo prescricional, que a habilitação prévia não pode constituir óbice, e optou por reaver administrativamente, e que o STF já já pacificou a questão da inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º. Acontece o seguinte, ela não trouxe para os autos a cópia da ação judicial, ela até botou o número do MS, mas não trouxe cópia, tá? E o que não está nos autos não está no mundo, né? Eu já ouvi falar isso, não trouxe, ela não trouxe nenhuma memória de cálculo do imposto pago maior, não trouxe livros contábeis, não trouxe demonstrativo de cálculo, não trouxe nada. Então, não cumpriu com o encargo probatório e realmente os 5 anos se passaram e eu ratifico a decisão da unidade de origem. É o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Marcelo. Então, a proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Podemos passar a votação? Doutor Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho. Doutora Samira Miss? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Obrigada a todos. Eu também acompanho o relator, de forma que esse item 142, a decisão por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. E essa decisão, ela se repete no 143 a 145, que são repetitivos. Doutor Marcelo, podemos passar ao 146? Então, passamos ao item 146, cuja recorrente é a Fundação CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações, de relatoria do doutor Marcelo. Doutor Marcelo, por favor. Doutor Marcelo, qual é o arquivo que nós devemos abrir aqui? É o arquivo 1. Eu sempre esqueço de ligar o microfone aqui, eu fico falando e o troço fica fazendo um barulhinho de chocalho aqui. É o 1 mesmo. É o 1, né? Então, vamos lá. Então, é uma declaração de compensação que não foi homologada, porque o DARF constava no banco de dados da Receita como integralmente vinculado. A recorrente alegou que recolheu PIS-folha por valor maior do que o devido e que o direito não foi reconhecido pela unidade porque ela não retificou a DCTF. Que consta no sítio virtual da Receita, instrução no sentido de que, sendo impossível a transmissão da DCTF, o contribuinte deve entregá-la diretamente na Receita, instruída por processo administrativo. Então, ela juntou aos autos a DCTF retificadora e ela pediu que ela fosse recepcionada, que teria restado comprovada a liquidez e certeza com a apresentação da DCTF retificadora, que o direito à restituição está previsto no 165, que negar tal direito vincula o princípio da legalidade, que é irrelevante a forma por meio da qual o pedido se dá, desde que haja previsão legal, que nos autos, entre outros, encontram-se cópia do... E aí são os documentos que ela trouxe, né? Cópia do DARF e do DICOMP, cópia das DCTF original e retificadora, demonstrativo de cálculo do PIS de janeiro de 2005, indicando o valor que era realmente devido e o efetivamente pago, e a da COM retificadora. Agora falo eu, né? Minha análise. Eu acho que não assiste a razão à recorrente. Bom, primeiro, eu não conheço do pedido para recepcionar a DCTF, porque isso não é de nossa competência. Admitir ou não uma declaração retificadora. Eu também deixo de conhecer os argumentos a respeito da inconstitucionalidade, inconstitucionalidade da decisão de não homologar a compensação, porque não temos competência para isso. E aí eu falo da liquidez e certeza do 65, do 170,
do CTN, 373 do CPC, e eu digo que, na minha opinião, ela tinha que ter juntado cópia da folha de pagamento e dos respectivos lançamentos contábeis. Como não apresentou, eu nego provimento a essa parte. Então, a conclusão final é conhecer parcialmente do recurso voluntário e negar provimento à parte conhecida. É o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Marcelo. Nós estamos no item 146. Podemos passar a votação? Doutor Ari, por favor. Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Doutor Salvador. Acompanho. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho. Doutora Semiramis. Acompanho. Doutor Breno. Acompanho. Obrigada a todos. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos, conhecer parcialmente e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário. E nós falamos do item 146. Podemos passar agora ao 147, doutor Marcelo. Então, passamos ao item 147, cuja recorrente é a mesma, Fundação CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, e o relator é o doutor Marcelo, por favor. Esse processo aqui aconteceu uma coisa que nos meus 5 anos de CAF, eu nos meus 30 e tantos anos de atividade profissional nunca tinha visto, mas claro que meus colegas auditores aí já devem ter visto várias vezes. A recorrente apresentou um primeiro recurso voluntário, no qual ela contestou a liquidação da decisão de primeira instância. Sim, Salvador? Qual que é o artigo, Marcelo, por favor? É o 2. Esse cara está querendo me atrapalhar. Estou sentindo. Ele esperou eu engrenar no raciocínio e me cortou no meio. Eu estou sentindo isso. Mas você não vai me derrubar, não. Posso ir, Salvador? Eu emudeci ele aqui, eu até tranquei a voz dele. Então, vamos lá. A recorrente apresentou um primeiro recurso voluntário, em que ela diz que na liquidação da decisão da DRJ, eles não tinham computado juros. Então, ela contestou a liquidação da decisão da primeira instância, acusando uma diferença no valor original dos créditos da COFINS e uma falta de adição de juros Selic, a compensação. Antes do CAF se pronunciar sobre o recurso, a delegacia retificou os cálculos e reabriu o prazo para ela apresentar o recurso. Eu realmente nunca tinha visto isso. Tá? E aí ela o fez, apresentou um novo recurso. Eu até estou contando isso, porque se vocês abrirem o processo, vocês vão ver 2. Né? Bom, então trata-se de compensações instruídas com créditos de COFINS do ano de 2006, originados por retenções que a defesa alega terem sido efetuadas de forma indevida, pois as receitas das quais foram descontadas eram isentas da contribuição. Inicialmente, as compensações não foram homologadas em razão da ação fiscal empreendida no âmbito do processo administrativo tal. Foram fiscalizadas as bases de cálculo do período de setembro de 2003 a dezembro de 2006, e nenhum saldo de créditos a compensar foi identificado, porém, diferenças de COFINS a recolher que foram objetos da lavratura de auto-infração. Consta no termo de constatação fiscal que a fiscalização glosou exclusões da base de cálculo da COFINS em razão de entender que não se enquadravam no conceito de receitas de atividade própria, que gozassem de isenção da COFINS. Em 21 de agosto de 2012, o Acórdão CAF número tal cancelou integralmente o auto-infração. Essa decisão foi trazida para estes autos pela DRJ, que em 26 de fevereiro de 2015 julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade. Segundo consta no voto condutor, os créditos eram maiores do que as retenções que constavam nos demonstrativos das bases de cálculo. E estas últimas devem ser adotadas, pois foram validadas no curso daquela auditoria. A diferença no valor original foi de R$10 mil. A decisão de piso não satisfez a recorrente. No recurso alega que o cancelamento do auto de infração acarreta no restabelecimento integral do crédito da COFINS,
pois o único obstáculo fora superado, qual seja reconhecimento pelo CARF de que as receitas eram isentas. Que a DRJ alterou o critério jurídico adotado pela DRF, que é vedado pelo artigo 146 e também pelo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e que a não apresentação da razão pela qual foi dado o provimento parcial e não integral indica que a decisão de piso carece de motivação. Bom, eu acho que não entendo que não assiste razão à recorrente. O despacho decisório não homologou as compensações porque a fiscalização empreendida no PA-TAL concluiu que não havia saldo credor, porém valores a pagar, que foram lançados de ofício e depois cancelados. E para a determinação dos valores a pagar, a fiscalização apurou as retenções e as deduziu dos valores devidos. A DRJ adotou as retenções, então já validadas pela DRF, as quais eram inferiores às indicadas nas de compra, razão pela qual deu provimento parcial e não integral. Portanto, foi devidamente motivada a decisão da DRJ, pelo que afasta o argumento que tinha como objetivo obter a decretação de sua nulidade. E se foi consignado o fundamento fático da decisão, não houve cerceamento do direito de defesa. Por fim, também não houve alteração de critério jurídico vedado pelos artigos 146 do CPN e 24 da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro. A DRF não homologou as compensações baseadas na conclusão inicial da auditoria realizada no PA-TAL. A DRJ, por sua vez, de posse da conclusão do litígio, recorreu àqueles autos para apurar os saldos da COFINS a recuperar e reconhecê-los como crédito passivo de compensação. Portanto, não houve qualquer inovação, porém fiel à aplicação do acórdão CARF, que encerrou o processo administrativo tal, cujo objeto motivou o ato administrativo original que não homologou as compensações. Ora, se estava inconformada com os valores reconhecidos pela DRJ, deveria ter apresentado elementos que comprovassem a legitimidade dos R$ 10.580,37 que alega terem sido indevidamente subtraídos. Isso posto, nega o provimento ao recurso voluntário. Muito obrigada, doutor Marcelo. Podemos passar a votação? Então, o relator nega provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari? Acompanho o relator. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho. Doutora Semira Miss? Acompanho o relator. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Muito obrigada a todos. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão do item 146 é, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Marcelo, passamos ao 147. O item 147 é da mesma recorrente, Fundação CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações. Deixa eu só pegar minha copinha d'água aqui, um segundinho só. E o relator, doutor Marcelo. Vamos aguardar o retorno dele. Só uma dúvida, o 142 foi conhecer em parte, né? Também. Quer dizer, conhecer em parte e negar provimento, é isso? 142? Desculpa, fui pegar minha garrafinha d'água. É isso? Bom, vamos lá. É declaração de compensação não homologada, é o 3, tá? CPQD 3. Porque o DAF constava como interiormente vinculado. Só um minuto, o CPQT 3 é o 148, presidente. 149. Desculpe? O CPQT 3, que o doutor Marcelo está mencionando, é o item 149 da pauta. Eu posso pegar o 148, eu posso... É o 6, é o CPQ. 6. Então eu vou pegar o 6, tá? Desculpa. Obrigado, Roberto. Obrigada, gente. Obrigado.
Vamos lá. Bom, trata-se de indeferimento de pedido de restituição da COFINS importação, cujo fato gerador ocorreu em 26 de novembro de 2008 e em 5 de dezembro de 2008 o recolhimento, pois constava no banco de dados como integralmente vinculado. Em primeira instância, ela alegou que contratou uma empresa estrangeira de importação de software, contratou com empresa estrangeira importação de software, efetuou a remessa do numerário correspondente e pagou os tributos incidentes, incluindo PIS e COFINS de importação. Contudo, posteriormente, problemas de natureza comercial inviabilizaram a transação, que foi cancelada, o que motivou o encaminhamento de pedidos de restituição do PIS e da COFINS de importação. Que a DCTF não foi prontamente retificada, o que aconteceu somente em novembro de 2012, e que essa retificadora comprovaria a liquidez de certeza do crédito. Na ocasião, juntou cópias dos seguintes documentos: a planilha de PIS e COFINS de importação, correspondência do banco interveniente, cópias dos DARFs, correspondência do banco interveniente informando que os recursos emitidos seriam repatriados, aviso de débito emitido em desfavor da empresa estrangeira, ordem de pagamento declarando que o repatriamento for efetuado e cópia do contradicando. A DRJ destaca que, de acordo com os registros da Receita Federal do Brasil, a DCTF retificadora foi apresentada após a ciência do despacho decisório, nos dias 8 de novembro e 10 de dezembro, respectivamente. Que a DCTF retificadora não é suficiente para comprovar o crédito, né? E ela cita o artigo 923 do regulamento, que dispõe que a escrituração mantida com observância nos dispositivos legais faz prova a favor do contribuinte. Nesse sentido, consigna que o contribuinte não apresentou cópia da DCTF retificadora e tampouco a escrituração contábil. Assim, julgou improcedente a manifestação. No recurso, ela repete os argumentos e traz os seguintes novos documentos: extrato bancário, cópia da folha do livro diário, planilha contendo relação de DARFs e DCTFs entregues, cópia da DCTF retificador. Bom, trata-se de matéria, agora no exame, né? Trata-se de matéria de prova, cujo ônus de apresentá-la é de quem pleiteia o reconhecimento do direito de restituir, do crédito a restituir. Em homenagem ao princípio da verdade material, eu supero a preclusão processual de apresentação de documentos, e eu proponho que os conheçamos. Dá para ver nitidamente aqui que, desde o início, o contribuinte está tentando provar. Ele trouxe documentos juntou documentos com a manifestação de inconformidade, ele não quedou-se inerte aí. E aqui também o processo todo foi iniciado com o nosso querido despacho decisório eletrônico. Bom, então entendo que a gente deve conhecer dos documentos. A meu ver, prosseguindo na análise, foi carreado aos autos robusto conjunto probatório, que todavia deve ser complementado com cópias dos lançamentos contábeis e dos extratos bancários referentes à remessa para o exterior. Destaco, contudo, que tal ausência não compromete o recurso voluntário em razão da consistência dos elementos já apresentados e do incontestável esforço empreendido pela recorrente. Ademais, é cedido que o juízo acerca da suficiência das provas é subjetivo e difere de um julgador para outro, pois, nos termos do artigo 29, da apreciação da prova, a autoridade formará livremente sua convicção. E para a constituição do juízo acerca da legitimidade, faz-se necessária a validação pela unidade de origem, pelo que propõe a conversão do julgamento em diligência. Para tanto, as seguintes tarefas deverão ser cumpridas: intimar a recorrente a apresentar cópia dos livros contábeis, contendo todos os lançamentos em contas patrimoniais e de resultado do exercício relativos à conclusão da contratação da operação de importação de software, remessa do numerário posterior, pagamento dos tributos, repatriamento das divisas e transferência dos tributos inicialmente pagos de conta de despesa para rubricas de ativo. A recorrente incluiu no recurso voluntário cópias dos lançamentos contábeis e da página inicial do respectivo livro diário, relativas ao repatriamento das divisas. Contudo,
faz-se necessário que cópia integral e mais nítida da página do diário seja fornecida, notadamente para fins de atendimento disposto nos itens seguintes. Intimar a recorrente a conciliar todos os lançamentos contábeis citados no item anterior com os respectivos documentos comprobatórios e confirmar que as contas citadas da letra A conferem com os registros dos livros contábeis constantes dos arquivos da Receita Federal. Concluído o trabalho, deve ser emitido relatório conclusivo. Então, a turma sabe aqui que eu sou rigoroso com questão de diligência. Eu acho que a diligência não é para a gente produzir prova para nenhuma das partes. Mas aqui, nitidamente, o contribuinte, ele vem combatendo, vem lutando para provar o direito creditório dele. Ele apresentou um monte de documentos, os documentos são robustos, têm consistência, e é claro, um julgador, o nível de exigência, né, o nível de detalhes, às vezes difere de um julgador para outro. O que eu procuro ver é se há uma consistência nos argumentos, uma consistência nos documentos que ele apresenta, e se realmente existe, mais uma vez pedindo emprestado a expressão, se tem uma fumaça de bom direito. Então, na minha opinião, a gente deveria a gente deveria converter esse julgamento em diligência e propor que as tarefas que eu elenquei aqui sejam cumpridas. Devolvo a palavra à presidência, esse é o meu voto. Muito obrigada, doutor Marcelo. Então, a proposta do relator é converter em diligência para que sejam tomadas as providências indicadas. Podemos passar à votação? Doutor Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Breno. Com o relator. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, nós estamos aqui no item 148 e a decisão foi por unanimidade converter o processo em diligência para tomar as providências indicadas pelo relator. Passamos agora, 149. Isso, doutor Marcelo? Então, vamos para o item 149, cuja recorrente é a Fundação CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações. Esse é o 3, tá? Ok, vamos abrir. A palavra é sua, por favor, doutor Marcelo. Oi? A palavra é sua, por favor. Obrigado. Esse aqui é semelhante ao primeiro que a gente julgou, tá? Mais uma vez, uma compensação não homologada. Aí a recorrente diz que ela não tinha retificado à época a DCTF e que a DCTF retificadora que ela traz aos autos é suficiente para a comprovação do crédito, pede a gente para que nós a recepcionemos, e aí ela disse que não negar isso violaria o princípio constitucional da legalidade, enriquecimento ilícito, e aí traz DAF, DICOMP, DCTF original e retificadora, e eu, mais uma vez, eu nego o direito ao crédito, porque eu acho que ela tinha que ter trazido a folha de pagamento e a conciliação dela com os registros contábeis. Então, eu conheço parcialmente do recurso voluntário, que nem no outro, eu conheço parcialmente, e na parcela conhecida eu nego o provimento. É o meu voto, presidente. Muito obrigada. Podemos passar a votação? Então, nós estamos no item 149, e a proposta é conhecer parcialmente, na parte conhecida, negar provimento. É o voto do relator. Por favor, doutora Ali. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marcos Roberto? Acompanho. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Breno? Com o relator. Grata. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de voto, conhecer parcialmente
e na parte conhecida negar provimento ao item 149. Passamos agora ao item É o arquivo 4. ao item 150, cuja recorrente é CPQD, a mesma, né? CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, de relatoria do Dr. Marcelo. Por favor, doutor Marcelo. Esse é igual ao do outro, muda, os argumentos são os mesmos. Aqui o pagamento que originou o crédito era da competência PIS de janeiro de 2005, recolhido em fevereiro, e é a mesma história. Ela traz a DCTF retificadora, diz que a gente tem que reconhecer, senão viola princípio constitucional, enriquecimento ilícito, e no final das contas eu digo que faltou a folha de pagamento e os lançamentos contábeis, com isso parcialmente, na parte conhecida, nego provimento. Ok. Então, nós estamos no item... Peraí que passou. No item 150, e a proposta do relator é conhecer parcialmente, na parte conhecida, negar provimento. Doutora Ari? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de voto, conhecer parcialmente, e na parte conhecida, negar provimento, e nós estamos falando do item 150. Podemos passar para o item 151, doutor Marcelo? Item 151, a recorrente é CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações, de relatoria do doutor Marcelo. Doutor Marcelo, quando puder. Arquivo 5. Esse também é igual ao anterior. Os mesmos argumentos, os mesmos fatos. Conheço parcialmente, nego provimento conheço parcialmente, nego provimento à parte conhecida. Ok, muito obrigada, doutor Marcelo. Então, o item 151, a proposta é conhecer parcialmente e negar provimento na parte conhecida. Doutora Ari? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marcos Roberto? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão do item 151 é por unanimidade de voto, conhecer parcialmente, na parte conhecida, negar provimento. Doutor Marcelo, podemos ir ao 152? Então, vamos agora julgar o item 152, cuja recorrente é a Fundação CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações, de relatoria do doutor Marcelo. Por favor, doutor Marcelo. Esse aqui a gente julgou no outro PIS e importação. Lembra aquela... Qual que é esse, Marcelo? Esse é o 6. 6. Cara, desculpa, presidente. A senhora perguntou qual era o número. É o 7. 7. 7? É o 7. 6 a gente já votou. 7. 152 da pauta. Consegui abrir. Doutor Marco Antônio, explica para ele como fazer uma planilhinha. É só ele colocar o número do item da pauta no nome do arquivo. Ele colocar 1, 2, 3, 4, aí coloca o item da pauta. Não, mas tem que desenhar. Explicar não adianta. Peraí, só um minutinho, por favor, que agora Aqui no 7 aparece esse processo, CPQD 7. É isso mesmo. Não, o 7 é o 2012-11. Isso, é esse agora, 152 da pauta.
152. Ah, tá. Caramba, eu não estou conseguindo. Ah, tá. Não estava conseguindo abrir aqui. Desculpem aí. Esse aqui, o 2012, 11, quer dizer, o CPQD 7, é o PIS importação. E eu estou propondo o mesmo que eu propus no outro, né, a conversão em diligência, para executar aquelas tarefas. É a mesma diligência que eu propus no outro. Ok? Sim. É a mesma diligência do 148, né? Isso. Podemos votar? Então, no item 152, o relator está propondo converter em julgamento para as diligências que indica. Vou submeter a votação. Doutor Ari, por favor. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador. Acompanhe. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Acompanhe. Obrigada. Doutora Samira Miss. Acompanho. Obrigada. Doutor Breno. Com o relator, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, o processo, por unanimidade de votos, deve ser convertido em diligência. Isso nós estamos votando o item 152. Podemos passar para o 153, doutor Marcelo? Aí o outro contribuinte. Você acha que dá tempo agora? Dá sim. Então, vamos passar para o item 153, cuja recorrente é JHSF Incorporações Limitada. Também de relatoria do doutor Marcelo. Bom, uma não... Deixa eu ver se eu tô... A não homologação de compensação, mais uma vez o DAF integralmente vinculado. Em primeira instância, ela alegou que retificou a DCTF para alterar o valor devido de 630 para 627, com que estaria comprovado o direito creditório de 2.852. O PDComp foi transmitido aí é uma informação minha, em 31 de janeiro de 2007, e o despacho decisório foi emitido em 5 de outubro de 2010, e a retificação da DCTF em 28/10. Bom, a DRJ não acatou o crédito por falta de apresentação dos documentos contábeis, né? E destacou que o ônus da prova era dela. Em segunda instância, ela alega que o cerne da questão não foi analisado pela DRJ, que negou-lhe o direito em razão de falta de provas e não lhe proveu da oportunidade de apresentá-las, e que adotou como fundamento o fenômeno da preclusão processual, e que tal postura viola o princípio de eficiência, legalidade, isonomia, e reitera que o crédito existe, podendo ser confirmado por meio da retificação do DCTF e dos documentos que ela juntou. Agora, em segunda instância, a cópia da DIPJ, comprovante de pagamento da COFINS, cópia do razão da COFINS a recolher, cópia da conta COFINS a recolher, e demonstrativo da base de cálculo, em que apura o valor correto e o compara com o pago e chega ao crédito indicado. Bom, cita 2 precedentes judiciais em que foi admitida a compensação em situações em que foram necessárias retificações de PDComp e DCTF. E, por fim, aduz que a DRJ, apesar de admitir que a DCTF foi retificada de forma velada e imprecisa, e por circunstâncias alheias ao conhecimento da recorrente, decidiu por indeferir o pedido. Bom,
eu acho que não lhe assiste razão. Segundo a recorrente, a DRJ teria negado o direito por falta de documentação suporte, porém não teria lhe dado a oportunidade de apresentá-lo. Bom, não cabe a DRJ oportunizar ou não a apresentação de provas. É o dever da recorrente apresentá-las, né, para fazer prova do seu direito creditório. Ademais, a decisão recorrida reconheceu a DCTF original, que a DCTF original foi retificada. Contudo, ela negou o crédito por falta de documentos contábeis e destacou ainda que o contribuinte tinha o ônus de apresentar as provas. Portanto, eu considero absolutamente rígida a decisão de primeira instância. E quanto ao mérito da questão, eu ratifico a decisão da DRJ, porque ela trouxe a base de cálculo, mas não trouxe os livros contábeis com os quais essa base de cálculo tinha que ter sido conciliada e com os quais a gente também poderia ver se ela teria ou não computado todas as receitas na base de cálculo. Né? Só o razão da conta de COFINS a recolher o razão da conta COFINS a recolher não esclarece nada. Nesse sentido, por falta de apresentação do balancete completo e da conciliação da base de cálculo com os livros contábeis, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário, presidente. Muito obrigada, doutor Marcelo. Podemos passar à votação? Então, nós estamos no item 153 e a proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Ari, por favor. Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho. Obrigada. Doutor Breno. Com o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, encerramos o item 153 e eu creio que encerramos a sessão da manhã do dia 22 de outubro, porque são quase Ele meio se repete até o 159, é isso? Ah, desculpe, é isso? É verdade, desculpe. Obrigada, Salvador. Essa decisão do item 153 de negar provimento ao recurso voluntário, ela se repete por ser repetitivo nos itens 154 a 159. Por favor. E agora sim, encerramos a sessão da manhã do dia 22 de outubro de 2020. Lembrando que nessa última parte nós adiantamos alguns processos do turno da tarde do dia 22. Muito obrigada, gente. Podemos parar a gravação.